Você prefere um time que joga bonito, mas perde o jogo, ou um time que joga feio e consegue pelo menos garantir o empate? Oi, eu sou a Jéssica Nanum, bem-vinda no canal. Se inscreve, deixa seu like se você caiu aqui de paraquedas. Mande um alô, fale, Jéssica, estou aqui, quero saber o que você vai falar. Vou falar contigo de Corinthians. Sabe por quê? Ele me traz algumas ideias interessantes que eu preciso dividir com você. Você precisa saber, porque o jogo de Santa Fé e Corinthians pela Libertadores foi uma aula de sobrevivência. A gente não tinha as condições ideais, não só considerando a altitude, era o quê? Uns 2.640 metros. E aí muita gente me falou: "Jéssica, acho que o que atrapalhou o Corinthians foi a altitude, para de graça". Eu acho que isso aí é muita desculpa para um time que está com uma campanha invicta belíssima, então a gente vai cobrar que o Corinthians tenha um desempenho legal em todos os jogos. Corinthians, você devia trazer essa energia para o Brasileirão, né, fala a verdade. Porque, ó, você tem a qualidade de fazer um jogo interessante, um plantel inteligente. E aí no Brasileirão tá meio que empurrando com a barriga, né, fiel? Fala a verdade, eu tô meio chocada com esse Brasileirão corintiano. Mas voltando a falar de Libertadores, um ponto importante, por que que foi uma aula de sobrevivência? O Diniz não desistiu. Toda pausa para hidratação, ele chamava o grupo, puxava a orelha, falava: "Arruma aqui e ali, você tem que ter essa energia no dia a dia". Não desistir. A persistência, ela não é uma opção, ela é obrigação, porque é só com a sua persistência que você vai chegar em algum lugar. Lógico que o time mostrou também o quê? Que mesmo abaixo tecnicamente, o resultado foi feito. Jéssica, mas não foi um resultado positivo, tudo bem. Eu quero que você aprenda uma coisa nessa camada corintiana. Você não pode desistir. Até o final você tem que lutar. E o Corinthians fez muito isso. Quando eu te digo que a gente jogou mal o jogo inteiro, inteiro, não foi só uma parte do jogo. Qualquer time já teria desistido do resultado. Qualquer time já teria aceitado a derrota. Não aceita a derrota na sua vida. Você tem que colocar a sua mente para funcionar e acreditar no resultado positivo. Enquanto você não acredita, você fica caminhando, patinando, né? Nem é caminhando, você patina no mesmo lugar. Então, essa teimosia do Fernando Diniz conseguiu manter o time pressionado. Falou: "Ó, vocês não saem daqui enquanto eu fizer um gol". Essa energia tem que existir, não só em Corinthians, mas no nosso dia a dia também, sabe. Então, Corinthians, ó, as substituições demoraram para acontecer. Fiquei meio incomodada com isso, né. A gente vê que no final deu resultado, não era o que a gente esperava, mas ainda assim pelo menos fez o gol de honra. E que partida brilhante do Gustavo Henrique. Entreguem a camisa 9 para esse rapaz, zagueiro artilheiro. Gente, pelo amor de Deus, na Libertadores, o jogo ele só termina mesmo quando acaba. E é o tipo de torneio que vai ser definido no detalhe. Corinthians, presta atenção. Tu que tá me assistindo também. O detalhe faz toda a diferença. É isso que te eleva para o próximo nível, é o detalhe que faz você se diferenciar como um profissional acima da média. São esses detalhes que vão fazendo a gente ganhar um diferencial no mercado para ter resultados melhores. Tem que superar a expectativa. Eu quero saber agora por que que o Corinthians vira um leão na Libertadores e um gatinho no Brasileirão. Me fala por que que isso acontece? O corintiano já está acostumado a sofrer, mas a gente não quer esse sofrimento todo dia. É de domingo a domingo, gente. 24 horas por dia a gente fica pensando: Corinthians vai ganhar, Corinthians vai ganhar. Tem que ter uma mente positiva, né? Mas o dinizismo não está funcionando nos dois torneios. Inclusive, Corinthians, um ponto importante é que a condição não era ideal. A gente já falou dessa altitude, Santa Fé e Corinthians, né, lá em Bogotá. E agora, lembramos também deste plantel, que não está ali 100%, tem alguns no departamento médico. Mas vamos pensar além disso? Se fosse outro adversário, não vou citar o nome porque temos muitos exemplos aí de adversários
adversários do Corinthians, acho que já teria desistido realmente. O Corinthians não desiste, mesmo com a condição não sendo ideal, a gente vê uma equipe que se esforça, uma equipe que luta. Gente, esforço, anota aí para não esquecer. Esforço é uma coisa que a gente tem que ter em todo projeto que a gente faz. Esse Corinthians viu um cenário de derrota no Brasileirão, tá? Vamos lembrar que o Brasileirão não tá bacana, mas a Libertadores ela tem um peso emocional que se você não tiver com as ideias 100% maduras, o propósito que a gente fala, o plano definido, aí vai ficar mais difícil. Se o time não se vestir com essa roupa de blindagem mesmo, sabe a armadura que aqueles cavaleiros usavam na época medieval, que tinham príncipes, rainhas e princesas? Se você não se blindar a mente contra alguém que fica falando, contra a pressão que vem de fora, você não consegue ter um resultado legal. E aí, lógico que temos o Dieguinho, nossa, que presente, né, gente? Você percebeu a diferença, a energia que o Dieguinho trouxe para esse Corinthians? Gente, ele entrou no jogo, já conseguiu trocar passes refinados, teve uma dinâmica melhor, o time chegou ali mais nessa última linha. Lógico que eu recebi também muita mensagem dizendo: Jéssica, eu não vou cobrar mais do Yuri, eu desisto dele. Mas eu fiquei imaginando, sabe o quê? Que o time ali, o setor criativo também não tá, né, criando tantas oportunidades para esse Corinthians. Será que a gente está sendo injusto com o Yuri Alberto? Será que Yuri Alberto vai embora? Eu detesto ter um monte de perguntas na cabeça, porque a gente ainda não tem resposta para todas elas. Mas, Corinthians, o problema às vezes é realmente mental, não é problema técnico. E o Diniz tem um grande mérito de falar: olha, vamos concentrar, não tenha medo de errar. Ô, gente, pega essa para sua vida, de verdade. Não tenha medo de errar, não tenha medo de arriscar coisas novas, aprender novas habilidades. É isso que vai fazer você ter uma vida diferente, uma lente diferente, sabe? Construir uma nova realidade. Na hora que eu vejo o Diniz incentivando o grupo do Corinthians, que já não são rapazes assim, né? Tem alguns do terrão ali, mas a maioria é veterano. Eu falo que legal o Diniz trazer essa energia. Falar: olha, não tem medo de errar, vamos pra cima, arrisca pro gol. É isso que traz o resultado positivo. E faltou muito dessa entrega. Segundo tempo ele conseguiu fazer uns ajustes, né? Demorou para fazer a substituição, mas ainda bem que veio. Acho que às vezes a Fiel fica incomodada do time não ter o mesmo desempenho em Libertadores e Brasileirão, porque a gente sabe do potencial do grupo. Você vê o Lingard feliz da vida, falei: cara, que legal. É uma união que faz e acontece. E a gente tem que falar de um outro ponto super importante. Mas antes, manda aí seu alô, sua mensagem, deixa o like, porque esse Corinthians, ele mexe com os meus sentimentos. Não tem como, sabe? É muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo. E as lições que eu vou aprendendo com o Corinthians são muito úteis, sabe? A gente consegue ver valores importantes, é o corintianismo. Eu sei que tá cedo para pensar em título, mas tu acha que dá para ganhar um título de novo assim? Fernando Diniz tá merecendo, este grupo tá merecendo, fiel torcida tá merecendo. Lógico que aí eu começo a comparar com o trabalho do Tite, o título invicto, né? Não precisa ser invicto, Corinthians, mas a gente quer o melhor. Você tem que aprender a querer o melhor. Para de ser medíocre e querer o meio de tabela, né, em Brasileirão, porque a gente tem que ver a nossa capacidade de almejar coisas maiores, desejar coisas maiores, melhores, para que a gente se sinta bem. Ô Corinthians, quando a gente cobra é porque a gente sabe do seu potencial. Eu vou lembrar de um ponto importante. A resiliência coletiva. E lá vem a Jéssica falar difícil. Essa resiliência é o tanto que você consegue superar os desafios, voltar para a batalha mais forte. Esse Corinthians conseguiu. Jéssica, mas foi um empate, né? A gente nem ganhou de 3-0. Não precisa. Vamos começar a aprender a valorizar as pequenas conquistas, porque a jornada não termina agora. Não foi o último jogo valendo o título. E uma coisa que eu tenho aprendido com o Fernando Diniz, tá bom, Diniz? Tá me ensinando umas coisas importantes aí, dirigindo esse Corinthians, é essa capacidade de ir construindo um resultado pouco a pouco. Eu sei que às vezes nada dá certo, a gente planeja algo no papel, na hora da prática dá tudo errado, isso vai acontecer, tá? Nem todo jogo o time vai bem, não vai, mas a resiliência, ela tem que existir.
Esse Corinthians teve resiliência coletiva, não só nessa marcação que conseguiu superar a falha ali, não sei se eu posso chamar de falha, a dificuldade do Ranieri em impor o ritmo do jogo. O André estava muito abaixo gente, depois da negociação com o Milan, eu vejo esse André muito mais, tímido para jogar, e o jogador quando perde a confiança. Ô gente, você não precisa nem ser jogador de futebol, jogadora das brabas. Se você perder a confiança no dia a dia, você tá perdido. A sua confiança, ela te impulsiona. E o André tá sem essa confiança. Depois das polêmicas, né? Cartões vermelhos e tudo mais, a torcida começa a criticar também. Recebo um monte de mensagem, a galera revoltada com o André. Mas, no geral, o time não se fragmentou. O Ranieri estava mal, o Yuri também, o André com os momentos ali também abaixo. Porém, o time se manteve unido, se manteve consistente de falar assim: "Vamos tentar construir esse resultado junto?". E é isso que eu tô valorizando. Lógico que eu queria ver o Corinthians ganhar todos os jogos, mas não tem como ganhar. Acho que o vencedor de fato, sabe o que que é? É quando você consegue vencer os dias ruins, porque é fácil comemorar a vitória, difícil é você superar a dor da derrota, a dor de perder, sabe. Porque a gente vê a confiança ali nos companheiros, no Corinthians feminino também tem muito isso. Por isso que a Emily Lima tá fazendo um trabalho excepcional, é um início de trabalho que tá superando a expectativa de muita gente, inclusive nos bastidores do Corinthians. Não só no Parque São Jorge a galera elogia, mas a Emily Lima tá fazendo uma frente de trabalho muito bacana nas brabas, espero que venha mais títulos por aí. E Corinthians, ó, mesmo quando você tá mal, a Fiel te apoia. E mesmo quando você joga mal, como foi o jogo diante do Santa Fé, ainda assim a gente acreditou no resultado. O grupo acreditou no resultado. Você viu um Mateuzinho tentando ali voltar para marcar, já estava cansado, o Bidu também. O Bidon, inclusive, que voltou ali, teve uns lampejos de brilho, de passe, conseguiu ajudar bastante. Até o Carrilho, que entrou sem ritmo, fez o que pôde. O grupo se ajudou, sabe? Sabe quando o grupo confia um no outro? Aí fica mais fácil. Eu acho que o exemplo do Gustavo Henrique também é emblemático, fala a verdade. Se não fosse ele, o Corinthians não teria aquele gol salvador, e isso eu vou valorizar. Você pode ter uma defesa irregular, né? A defesa do Corinthians ali foi bem irregular e ponto, né, máximo, nota máxima para o Hugo Souza, nota 10 porque as defesas foram primorosas ali também. Mas vamos lembrar, o Gustavo Henrique, a defesa do Corinthians teve suas falhas, não foi bem o jogo inteiro, mas o Gustavo Henrique correu atrás do prejuízo. Olha, aí essa aí foi pesada. Porque se você tá vivendo uma situação difícil, você tá se sentindo ali no saldo negativo, cara, corre atrás do prejuízo que vai dar certo. O Gustavo Henrique provou isso pra gente. Ele não fez a melhor partida dele, apesar de ter ganhado como destaque, né, Santa Fé, Corinthians ali em Libertadores, mas ele viu que não fez um jogo bom, mas ele foi lá na frente para tentar fazer o gol, cabeceou com uma precisão absurda. Duvido você fazer um gol bonito igual ele. Ele foi mágico ali, ele conseguiu, ele mostrou, foi lá na frente, resolveu e garantiu pelo menos ali o gol de honra do Corinthians. Ah, Corinthians, eu tô te falando, são pontos positivos. Eu sei que não tá 100% maravilhoso assim, né, tem algumas coisas que dá para melhorar. Eu sempre te falo. Você acha que tá bom? Dá para melhorar. A gente tem que trazer essa visão vencedora para o nosso dia a dia. Isso aí faz diferença. É, Corinthians, vamos seguir junto porque o show não pode parar. A fiel torcida vai estar apoiando, independente do resultado, Corinthians. Tu é gigante. E vamos para cima, Coringão. Beijo grande para você que me assistiu até aqui. Obrigada pelas mensagens, presentes, apoio, sua amizade. Gosto de ter você aqui junto comigo. Continua, porque vem muita novidade aí. A gente segue conectado. Beijo grande, beba água e vai Corinthians!